Fiquei muito contente de estar... Só um pouquinho. Fiquei muito feliz, Gisele, que tu vai participar conosco hoje, viu? Seja bem-vinda, querida. Bom, então, vamos começar. Eu vou fazer uma oração para a gente começar a nossa reunião de hoje, né? E eu fiquei pensando hoje que eu queria fazer uma oração para todas as mães, que foi domingo, Dia das Mães, né? É importante que a gente agradeça a Deus, né? Todas as mães que estão vivas, as mães deste grupo, né? Pena que não todas aqui, mas depois quem não puder assistir vai pegar gravado. Mas eu acho tão importante a função mãe, né, gente? Então, vamos orar para todas essas mães biológicas, as mães que perderam suas mães, orar por essas mães também, as vivas, as que estão aqui, né? Que Deus ilumine bastante essas mães queridas, né? E pedir a Deus nesse momento que nos acompanhe nessa reunião, que nos intua, né? Que os espíritos nos acompanhem, para que a reunião se transcorra da melhor forma possível. Lembrar da nossa importância, nós aqui da AME Pelotas, da nossa função, da gente poder estudar, crescer, aprender e disseminar no nosso meio em que a gente trabalha, em que a gente está presente, no meio da nossa família, todos os ensinamentos que a gente tem aqui. Como a gente já vinha comentando, o mundo está difícil, o mundo está agitado. Que a gente possa construir dentro de nós, como já dizia Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Que a gente possa criar dentro de nós moradas de amor, de acolhimento, de paz, para que a gente possa atender essas criaturas. E estamos em épocas tão difíceis para que a gente possa atender essas pessoas, elas estão em ebulição, é uma nova dinâmica agora de atendimento, de funcionamento depois da pandemia. Que Jesus, que os seus discípulos, os espíritos que nos acompanham aqui na AME Pelotas, Bezerra de Menezes, que possam nos acompanhar, nos dar força, nos intuir, para que façamos sempre o nosso melhor. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade da gente poder fazer parte desse grupo tão maravilhoso. Muito obrigado, que nos acompanhe hoje, que assim seja. Que assim seja. Bom, então, assim, gente, continuando o nosso estudo, a Pati hoje a internet está tudo beleza, né, Pati? Tá, graças a Deus. A Pati, então, hoje, ela vai organizar com vocês, tem o capítulo 6, mas ela vai organizar de uma outra maneira que ela vai combinar aqui com vocês, tá? Então, seguimos a Gisele está aqui, então a gente está seguindo, Gisele, o estudo do livro Ação e Reação. Lembrando uma coisa muito importante, né, gente? Esses todos que a gente está estudando são livros da série André Luiz. A AME Pelotas, a AME Brasil, nas últimas reuniões que eu participei, eles nos pedem que a gente estude além das lives, né? Então, eu organizei durante o ano todo, a Gisele com a mãozinha ali, que a gente estude, né? Que faça parte das nossas tarefas, a gente poder para fazer uma live, mas também estudar, porque é uma oportunidade de muito aprendizado. Né? A gente estava conversando esse dia, eu e a Ju, depois com a Pati, como é importante esse estudo, como a gente aprende, né, Pati? Sim. Porque, na verdade, o que acontece? Muitas das vezes o professor que vai falar na live, às vezes a pessoa fica inibida ou não acha interessante fazer um questionamento, e aqui a gente consegue questionar e crescer com isso também, né? Eu acho bem importante, né? Sim. E lembrando que essa obra, Ação e Reação, a gente foi uma das obras mais bonitas da série André Luiz, né? Apesar que todas são, mas uma obra, assim, lindíssima, né? Então, para lembrar vocês, que no ano passado, eu acho que eu não tinha comentado isso com vocês, a gente fez bastante live, a gente vai fazer bastante live, mas a gente não vai deixar de fazer o estudo, viu, gente? Que o estudo é muito importante, tá? E faz parte também das diretrizes da AME Brasil. Pati, fica à vontade, minha querida, tudo contigo. Então, boa noite, pessoal. Nós vamos, então, continuar o estudo do livro Ação e Reação, aquele livro que foi psicografado por Chico Xavier, sob orientação do espírito de Emmanuel,
onde nesse livro André Luiz e Hilário, que é um outro companheiro desencarnado, estão estudando, se voltaram para estudar como é que acontece na prática a lei de ação e reação. Então, com isso, eles foram para o umbral, eles estão sendo recepcionados lá por espíritos que trabalham lá nesse local, chegaram a uma mansão, que é um local onde as pessoas chegam um tempo depois de aceitarem a desencarnação, e nesse local elas conseguem ir se melhorando moralmente, ajudando os outros. Então, é um lugar de, ao mesmo tempo, como funciona como um hospital e como uma escola. Ao mesmo tempo que os espíritos estão se melhorando, eles também estão ajudando outros que chegam numa situação um pouco pior. Nesse capítulo 5, André Luiz e Hilário tinham saído da mansão para visitar uma parte atrás da mansão, né? Uma parte totalmente escura, né? E nesse local eles chegaram a uma cabana onde tinham 3 espíritos em péssimo estado, assim, de agressividade, não aceitando a desencarnação e muito enraizados ainda ao mundo material. Eles presenciaram os depoimentos, avaliaram ali a força do pensamento desses espíritos, o quanto eles eram ligados ao mundo material, quanto isso podia se materializar na frente deles, né, e fazer com que eles não se dessem conta de que aquilo já havia passado, que eles estavam em outra situação. Bom, essa visita terminou, né, e eles então estavam saindo desse local e se dirigindo de novo para a mansão. Na saída, eles então chegaram à conclusão, depois de tudo que tinham visto, o quanto é importante a oração, né, no sentido de ser uma força vibratória, né, de energias boas que auxiliam os espíritos que estão atrapalhados, né, fazendo com que seja um bálsamo, assim, que ajude a clarear os pensamentos deles, né? Então, eles saíram com essa ideia dessa visita. E fizeram a seguinte colocação, ó, a pessoa que estava acompanhando eles, que é o Silas, que é um dos espíritos que trabalha nessa mansão, falou o seguinte para eles: todos estamos ligados uns aos outros na carne e fora da carne, e achamo-nos livres ou prisioneiros no campo da experiência segundo as nossas obras, por meio dos vínculos de nossa vida mental. Então, o bem é a luz que liberta e o mal é a treva que aprisiona. Estudando as leis do destino, é preciso atentar para as semelhantes realidades indefectíveis e eternas. Então, com isso, eles encerraram essa visita e estão na 3ª noite agora na mansão, né? Nessa mansão, que é esse local que eu falei, que funciona como um hospital e uma escola. Nessa 3ª noite, o Druso, que é o instrutor, é como se fosse o coordenador dessa mansão, coordenador de todos os trabalhos da mansão, ele convida, então, André Luiz e Hilário para um grupo de oração, um círculo de oração. Nesse círculo de oração estão presentes vários espíritos, né, que funcionam como auxiliares, assim, emanando energias, né, boas energias e bons pensamentos, para que ocorra a chegada de espíritos superiores a esse local onde eles estão no umbral. Na verdade, seria um coordenador acima do Druso, né? Esse coordenador, então, é o que realmente determina as ações que devem acontecer ali. Para que isso aconteça, então, para que esse espírito venha até ali e consiga se comunicar com eles, é importante que todos estejam em sintonia, né? Que nenhum perca
a linha de pensamento no bem, nada pode interferir para que não ocorra uma interrupção dessa comunicação entre eles. Então, ali estão vários dirigentes da casa, né? Está o Druso, tem outros espíritos que estão ali só para fazerem a emanação dessas energias. Estão o André Luiz e o Hilário, e estão também dois outros espíritos, duas mulheres, que chegaram ali porque querem fazer pedidos a esse coordenador que vem, né? E elas estão ali também. E assim começa essa sessão, né? O Druso faz uma oração de entrada, que eu acho que vale a pena ler aqui, porque ela não é muito grande, tá? Então, acho que dá para ler. Diz assim, ó: Mestre divino, digna-te abençoar-nos a reunião nesta casa de paz e serviço. Por tua bondade, em nome do infinito amor de nosso Pai Celeste, recebemos a sublime dádiva do trabalho regenerador. Somos, porém, nessas regiões atormentadas, vastas falanges de espíritos extraviados no sofrimento expiatório, depois dos crimes impensados em que chafurdamos a nossa consciência. Apesar de pioneiros, agrilhoados às penas que geramos para nós mesmos, saudamos-te a glória divina, tocados de reconforto. Concede-nos, Senhor, a assistência de teus abnegados e sublimes embaixadores, a fim de que não desfalecemos nos bons propósitos. Sabemos que, sem o calor de tuas mãos compassivas, nos fenece a esperança, à maneira de planta frágil sem a bênção do sol. Mestre, somos também tutelados teus, embora permaneçamos no cárcere de clamorosas defecções, suportando as lamentáveis consequências de nossos crimes. Destes lugares tenebrosos e ermos, partem angustiosos gemidos em busca da tua piedade incomensurável. Somos nós, os calcetas da penitência, que muitas vezes soluçamos desarvorados, suspirando pelo retorno à paz. Somos nós, os homicidas, os traidores, os ingratos e perversos transfugas das leis divinas, que recorremos à tua intercessão, para que as nossas consciências, em purgação dolorosa, se depurem e reergam ao teu encontro. Compadece-te de nós, que merecemos as dores que nos retalham os corações. Ajuda-nos para que a aflição nos seja remédio salutar e socorre os nossos irmãos que nas trevas desses sítios se entregam à irresponsabilidade e à indisciplina, dificultando sua própria regeneração, por multiplicarem as lavas de desespero que vertem, arrasadoras de suas almas. Confia no Senhor, prosseguiu ele, a tarefa de examinar os problemas dos irmãos desaventurados que nos batem à porta. Somos, assim, compelidos a sondar-lhes o infortúnio para, de algum modo, encaminhá-los ao reajuste. Não permitas, ó eterno benfeitor, que nosso coração se enrijeça, ainda mesmo diante da suprema perversidade. Não desconhecemos que as moléstias da alma são mais aflitivas e mais graves que as doenças da carne. Enche-nos desse modo de infatigável compaixão para que sejamos fiéis instrumentos do teu amor. Permite que teus prepostos nos amparem as decisões, nos compromissos por assumir. Não nos relegues à fraqueza que nos é peculiar. Dá-nos, Cristo de Deus, a tua inspiração de amor e de luz. Acho que a gente podia dar uma paradinha um pouquinho aqui. Eu acho que tem uma coisa bem interessante, não sei, que a gente poderia discutir. Ali na página 76, quando eles estão se programando, né, para eles entrar nessa reunião, eu acho que ele fala uma coisa muito importante aqui, que é importante a gente discutir.
né? Ali na página 76, o primeiro parágrafo, ele diz assim, ó: Hilário, algo preocupado, inquiriu que devíamos obedecer a algum programa especial, informando o assistente que nos cabia apenas manter no santuário próximo o coração e a mente escoimados, adorei o termo desse, de quaisquer ideias ou sentimentos indignos da referência e da confiança que nos compete dedicar à providência divina e incompatíveis com a fraternidade que devemos sinceramente uns aos outros. Isso aqui eu achei tão importante, né, gente? Que a gente sabe que a gente vai desencarnar e a gente vai seguir a trajetória lá, como, né, exatamente no ponto que a gente estava aqui. Nós vamos seguir isso. Mas a importância de que a gente se desfaça de todos esses pensamentos. Ele fala muito isso. Nesse parágrafo é importante. Eu acho que, assim, vem a ver... nós estávamos ali no início, o João, a Juliana e a Paty, gente, a gente estava conversando de como as pessoas estão muito agitadas agora com o retorno da pandemia, como as pessoas não estão conseguindo lidar com isso, né? E é por isso até que eu comecei com a oração, que a gente precisa, na verdade, o ambiente externo pode estar agitado, mas a gente precisa, dentro da morada de nós, do nosso coração, da nossa alma, a gente precisa estar em paz. Então, me chamou tanto a atenção isso aqui, que eu sublinhei, gostei desse parágrafo, de que ele, preocupado, ele diz exatamente isso. Então, vocês vejam, né? Porque a gente acha, não, todo mundo vai chegar lá, tá tudo bem. Não, não é assim. Esse livro fala muito disso, dos resgates que as pessoas têm por todas as coisas, né, que elas fizeram aqui na Terra, e que elas realmente vão ter que resolver lá. Então, ele cobra muito isso aqui, né? E depois, no outro lado, eu gostei muito que ele falou no página 77, que eu acho que é importante isso a gente frisar, né, gente? Para a nossa realidade atual, né? Ele pergunta assim, se eles são santos. Então, primeiro ele pediu, tu tem que ter sentimentos bons. Depois, lá em cima, né, ele coloca o interpelou o Silas. O Silas fala o seguinte: esses trabalhadores que a Paty estava falando que vão trabalhar, pergunta se eles são santos de atividades da mansão. Olha que interessante isso. De modo algum, o bem temperou Silas, bem-humorado. São trabalhadores prestimosos, tanto quanto nós, padecem ainda a pressão de reminiscências perturbadoras do plano físico, carregando consigo as raízes dos débitos que adquiriram no passado, para o justo resgate por vir talvez próximo na reencarnação. Ainda assim, pela disciplina que se afeiçoam, no devotamento aos semelhantes, conquistam simpatias providenciais que funcionam à maneira de valores expressivos a eles atenuarem dificuldades e provas nas lutas por vindouras. Eu acho que é importante que a gente reflita sobre isso. Eu vi que a Ju quer falar, Ju, pode falar, Ju. Até complementando o que tu estavas dizendo, eu achei esse parágrafo, na página 77, que resume bem, assim, que ele diz, sim, isso quer dizer que nas zonas infernais também dispomos de preciosas oportunidades de trabalho, não somente vencendo as aflições purgatoriais que estabelecemos em nós mesmos, né, como também preparando novos caminhos para o céu interior que devemos edificar. Então, eles mesmos estão, ao mesmo tempo que eles estão ajudando, eles estão tendo contato com as próprias, com o próprio purgatório e as próprias coisas deles, né? E ali na oração, o Druso até, ele percebe que o Druso fica emocionado e que chora, como se ele estivesse falando aquilo. Ele coloca assim, recluso em padecimentos amargos, né? Como se ele estivesse lembrando as coisas que ele passou e que ele fez de errado, enfim, né? E se arrependendo e tentando também trabalhar isso nele, né? É muito interessante, que a gente fica com uma ideia de que não, eles são puros e, né, 100% maravilhosos e estão lá para ajudar, mas não, eles também sentem essas reminiscências do passado deles, né? E os erros que eles cometeram, né, que eles também não são santos e têm os seus erros, e ajudando os outros, eles um pouco tomam contato com isso, né? Eu achei muito interessante isso, gente. E eu vou dizer, eu não sei vocês na vida diária de vocês, cai no que a gente estava conversando, João, e outra coisa que eu acho bem importante também, assim, ó,
Às vezes, no meu dia a dia, né, a gente, claro, eu trabalho também em casa espírita, né, a gente é muito cobrado por algumas atitudes, né, tipo assim, às vezes tu faz alguma coisa, e tu fala, mas tu não é espírita. Eu digo, olha, o que é o verdadeiro espírita? É o esforço que tu faz para dominar as más tendências. Mas a gente não é santo, né? Eu já me sinto assim. Quando eu vi isso, eu disse, nossa, então lá também é tudo assim, entendeu? Nós estamos tentando dominar, né? Como hoje, que eu comentei com o pessoal que eu fui entregar o carro, já fui batido 2 vezes, né, gente? E aí o louco que me batesse, né? E eu disse, meu Deus, eu controlando assim, mas tentando assim, vou ficar tranquila, né? Porque os caras se enfiam de moto, é o que a gente estava comentando, o pessoal está muito agitado, né? As pessoas não têm muita paciência. E aí vem a importância de que a gente tenha paz interior. E como é que é isso? Como é isso nesses tempos difíceis de retorno de uma pandemia e assim de uma pandemia que várias pessoas desencarnaram, né, gente? Várias. Sabe, vou dizer uma coisa para vocês. Esses dias eu estava assim, no final do sair do atendimento, eu fui conversar com uma colega que começou a trabalhar lá, e aí ela me disse, Verinha, eu queria tanto participar dessas reuniões aí de vocês, é tão legal, né? E como é que é isso? Eu disse, não, eu comecei a falar, né? Gente, ela me deixou assim sem palavra, porque ela me disse assim, eu preciso muito mesmo, viu, Verinha? Porque tu sabe, eu estou aqui agora, né? Não vou identificar a pessoa, porque não cabe, né? Porque, na verdade, eu já tentei me suicidar 4 vezes durante a pandemia. E eu fiquei assim, digo, sim, mas deixa. Então, isso é importante também a gente dizer. Né? Eu digo, não, o Espiritismo vai poder acalmar a tua alma, mas tu sabe, tem que tratar. Elas, não, estou me tratando. Mas vocês vejam só aí de uma pessoa igual a nós, uma colega, não importa quem é, uma colega de trabalho, né? Então, como é importante que a gente tenha essa paz interior, né, para a gente conseguir, né, tocar nossa vida e mostrando que aqui, ó, lá a gente vai chegar assim, né? Lembrando palavras do Sérgio Lopes, né? O Sérgio Lopes sempre diz isso. A gente tem que resolver a verdadeira reencarnação, a melhor é essa, né? O Sérgio me lembra que ele falava lá na Liga muito sobre isso. Então, se a gente não resolver, tá aqui, né, gente? Nós vamos chegar lá e vamos ter que resolver tudo. Né? E mostra que a gente não é santo. Né? Tu vê, olha ali, a maneira que as pessoas colocam as coisas, né? Pode falar, Sidélia. Desculpa, eu não me contive, mas eu achei muito legal esse texto. Eu sublinhei também essa parte que você colocou, achei ela fundamental para a gente entender que tudo é um processo, né? Eu falo muito assim nas reuniões que eu participo, que a gente tem que entender a evolução como uma escola, né? Que a gente, por exemplo, a gente está na primeira série e vamos supor você, Vera, está na quinta. Então, tu não é melhor do que eu porque tu está na quinta, mas você sabe mais coisas, você tem uma vivência, você já lapidou teu diamante mais do que eu em determinadas coisas, por isso que eu ainda estou na primeira. Mas eu vou chegar na quinta. Quando? No meu tempo, né? E então não existe bem nem mal, né? Ao que eu estudo, assim, que eu entendo, existe uma caminhada, né? Que dependendo do ponto em que eu tô, eu tenho um tipo de reação, um tipo de aprendizado, uma forma de ver as coisas. E esse livro, nessa parte aqui, que, que a gente está estudando, ele mostra isso, que é uma continuidade, que lá na espiritualidade eles também estão assim, né? E cada vez mais a gente vai ver aqui, né, que a gente está em aprendizado constante lá e aqui, o tempo inteiro, né? Então, o que a gente tem que fazer? Orar e vigiar. O que é orar e vigiar? Orar é interiorizar, é entender o que tem no nosso coração, né? Poder entender as nossas angústias. Vigiar é prestar atenção nisso, mas não como uma forma de crítica, mas como uma forma de aprendizado, né? Então, isso me remeteu, e assim, quando fala do santo, né, que também eu marquei, é isso, né? Não tem santo, tem
alguns que estão na frente, né? Outros que estão um pouco atrás. Às vezes a gente está na frente, às vezes a gente está atrás, né? Porque a coisa é dinâmica. Então, quando você falou, eu lembrei desse exemplo, assim, da escola. É bem isso. E outra coisa, lembrando, quem estudou o livro do Cérebro Triuno, né? Alguns aqui estudaram, às vezes tu está lá no andar inferior, né? Tá no segundo andar, dificilmente está lá no terceiro, né? É uma trajetória, né, gente? Mas eu sinto isso, eu não sei vocês, né, gente? Mas eu sinto isso como a gente é cobrado por ser espírita, né? E eu acho que o melhor exemplo que a gente tem que dar, a gente como verdadeiro espírita, é a nossa conduta. E é bem isso, viu, Cidéria? É bem isso que tu colocasse. Eu penso exatamente, é a trajetória, é o tempo de cada um, tá? Né? E eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né, de respeitar que a pessoa ainda não acordou, né? Então, ela não teve... E não é que um é melhor do que o outro ou pior do que o outro, né? Mas essa parte, esse livro, gente, eu estou achando fantástico, porque ele faz essa reflexão exatamente de como a gente vai chegar lá e a gente vai ter que resolver isso de qualquer jeito, né? E quem mais gostaria de falar alguma coisa aí, gente? Eu queria colocar aqui também, que eu achei bem importante, que no final da oração do Druso, ele pediu que o coração de todos ali se enchesse de compaixão, né, pelos outros, porque acho que foi a Cidéria que falou, não adianta só a gente criticar, né, a gente, na verdade, a gente é igual também, ou é igual ou já foi, então, para ter compaixão, para poder conseguir iluminar as pessoas, os espíritos ali que estão precisando e oferecer a melhor possibilidade para eles de evolução, né? E em relação a cada um estar no seu tempo, eu queria falar que o primeiro contato que eu tive com o espiritismo foi através do meu tio, que me deu alguns livros, né, que ele já tinha lido, e me chamou muita atenção essa videira, né, que tem na capa de alguns livros mais antigos aqui. E eu perguntei o porquê da videira, tá o desenho da videira aqui, né? E eu acho que isso aqui é um resumo assim, a tônica do espiritismo, né? Cada um de nós pode estar em determinado momento da vida, da sua vida, sendo qualquer parte dessas, né? Às vezes um galho, às vezes uma folha, às vezes o fruto, né? Às vezes um raminho, então, mas todos são partes da videira, né? Para a gente entender que tudo é uma questão de evolução e de momento, né? Para algumas coisas a gente é fruto, para outras a gente é só um galinho, um raminho, e assim a gente tem que ter compaixão com os outros também. É essa questão da compaixão que eu acho bem importante também, né? Agora eu me lembrei também de ontem, quando eu saí do consultório, né? Que eu saí bem tarde, eu vi uma cena assim, que me deixou muito triste, né? Tinha uma senhora dirigindo na minha frente, assim, um pouco mais à frente, e ela saiu e deu problema no carro, parou. Gente, olha, eu fiquei assim, eu digo, não acredito que eu estou vendo isso. Eu começou a gritar, gritar e gritar. Mas a primeira coisa, gente, eu até não fiz uma coisa errada, eu sei que a mulher ficou tão nervosa. Então, eu acho que as pessoas estão muito individualistas. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, de quanto a gente pode ser melhor, né? Compaixão com as criaturas, em primeiro lugar, né, gente? E cai no que a gente estava conversando lá no início também, que as pessoas perderam a paciência. Mas se a gente tiver compaixão, fizer caridade, se tornar uma pessoa melhor, né? Tentar dar o máximo possível para a gente seguir a nossa caminhada com uma conduta moral adequada, claro que a gente vai conseguir chegar lá do outro lado, né? Com menos dívidas que a gente possa resolver. E com certeza a gente vai ter que voltar para expiar essas provas depois aqui na Terra, porque a Terra né, é um mundo de provas e expiação, a gente vai passar por isso. Mas é que a gente repense assim, sobre o nosso papel. Eu acho tão importante, gente, da gente colocar isso para as nossas realidades também, né, Paty? Porque isso lá naquela época foi escrito e como tem coisas que transportam para a vida da gente também, né? Tu não acha, Paty?
sempre, é bem atual, né? Bem atual. Mas, Paty, segue o baile aí, segue lá, vamos lá, está muito boa a discussão. Bom, depois, então, do que o Druso fez essa oração, né? A maioria ficou pensativa e ainda assim num pensamento bom, de paz, e se materializou, então, ali através de uma tela que tinha de plasma. A partir dessa tela foi se materializando um espírito, então, superior a eles, que coordenava a mansão, né, que seria o ministro Sâncio. Então, eles cumprimentaram esse espírito e começaram, então, a discussão com ele dos casos dos espíritos que precisavam de ajuda, de orientação para qual seria a melhor forma de melhorar, né? Eram 22 casos, né? E André Luiz e o Hilário ficaram até surpresos como eles resolviam aquilo de forma muito rápida. Cada prontuário era assim, imagina uma vida inteira, e eles tinham domínio do conteúdo daquelas pastas ali. E entre elas estava a de um espírito que nós tínhamos visto lá no início do livro, que é o Antônio Olímpio, aquele espírito que batalhou muito para conseguir uma herança de família, e depois os filhos, parece que os filhos tomaram essa herança dele, ele acabou desencarnando com raiva dos filhos, depois os filhos ainda obsediaram a esposa dele, fizeram com que ela se suicidasse em um lago, porque ele, para ficar com a herança, ele assassinou os 2 irmãos, porque eram 3 irmãos, e aí ele convidou 2 irmãos para passear no lago, e assassinou os 2 nesse lago. Então depois eles vieram e obsediaram a esposa desse Antônio Olímpio, e ela acabou se suicidando no lago, né? E eles estavam, então, discutindo o caso desse espírito ali. Aquelas 2 mulheres que estavam junto na reunião eram esposas dos irmãos que tinham desencarnado nesse lago, foram assassinados. E elas vieram, então, pedir por eles, pelos espíritos deles, né? Pedindo ajuda, que eles recebessem boas energias para que eles conseguissem evoluir melhor, né? Então, discutiram o caso dos 2 irmãos, do Olímpio, discutiram o Olímpio, e aí eles falaram que o Olímpio, apesar de ter cometido o assassinato dos irmãos e de ter sido muito apegado às coisas materiais, ele, mesmo assim, ele era um bom esposo e um bom pai, né? Então, tudo que ele fez pela esposa e pelo filho, isso funcionou como um bônus para ele, né? E agora, então, ia ser concedido para ele a oportunidade de reencarnar novamente. Paty, podemos dar uma paradinha aqui, que eu acho que isso é bem importante. 2 coisas que, assim, eu não sei se vocês têm acompanhado, né, televisão e essas notícias. Quando falou aqui desse espírito que ia reencarnar, né, que tinha assassinado, né, os 2 irmãos, assim, eu fiquei pensando, gente, como isso, essa questão, e vários livros do André Luiz aparece isso, né, vários. Vocês vejam, assim, como isso tem acontecido dia a dia. Eu hoje, quando cheguei para almoçar, tinha que ser meio rápido, mais um caso, assim, então, assim, como, na verdade, isso continua, né? As pessoas resolviam matando as pessoas, né? Então, ele matou aqui e, claro, depois está tentando agora reencarnar para tentar resolver isso. Então, como lá naquela época ainda continua, e pior, acho que de uma maneira, não sei se a gente pode dizer assim, que de uma maneira
de maior significância, que tem um maior número, mas como isso tem acontecido, né? E eu não sei porque a gente vê, eu nem gosto muito de assistir muitos horários de jornal, porque fala muito violência, eu acho que não é legal isso. Mas de vez em quando tu tem que assistir até para tu te atualizar e tu vai ver, e sempre aparece isso. E então, acho que isso é uma coisa interessante da gente repensar. E a questão do bônus aqui, gente, eu me lembro muito do Divaldo. Eu vou contar para vocês assim, eu estava no último congresso presencial em Porto Alegre, lá, a Juliana estava junto, talvez ela vai lembrar, que nós fomos, a Flavinha estava junto com a gente, e estava o Divaldo, estava presente lá no evento, foi um dos últimos presenciais, eu acho que ele participou, já estava com bastante dificuldade, teve que ser levado pelo Rua Danilo, que cuida dele, né, com uma cadeira de roda, e ele falou de uma coisa muito importante, gente, dessa questão, assim, dos bônus, né? E aí me lembrei que a gente estava falando agora que está sendo feito o segundo Nosso Lar, você deve se lembrar do André Luiz, né? Que ele acabava limpando, varrendo, foi muito passado muito em teatro aqui no Guarani, que ele ganhava bônus por trabalhar, ele queria trabalhar como médico, né? O orientador disse, não, tu não vai trabalhar como médico, não, tu vai trabalhar, ele varria, que seria um bônus para ele conseguir ter oportunidade de trabalhar como médico. Então, vocês vejam, né, como isso, por mais que a gente cometa erros na nossa caminhada, como a gente é beneficiado por isso. Eu li um livro outras histórias que os espíritos contaram, acho que é assim o título. Espera que eu tenho aqui, que é bem interessante, gente. Fala até sobre isso. Histórias da Pandemia. Muito interessante esse livro. Tá? Os Espíritos Contaram, da Maria Elizabeth Barbieri. E tem um capítulo aqui que é o segundo, tá? Que eles comentam como se fosse o Apolo, um médico, deu o nome para um médico. Tá? Então, comenta assim que na Terra, né, ele sempre foi um cara com uma vida desregrada, não fazia nada direito, se drogava, ele queria, na verdade, se contaminar pelo coronavírus. E depois, não queria muito trabalhar como médico, meio que foi forçado, né? Não era uma coisa assim de amor realmente que ele fazia. E tanto ele queria que acabou se contaminando, né? E coloca assim no final o quanto ele foi beneficiado, porque ele começou a trabalhar no final, ele começou a gostar de fazer medicina, de ajudar as pessoas, atender os pacientes, o como ele foi ajudado na hora do desencarne. E eles colocam que evitou muita vampirização. Então, foi muito interessante, eu achei bem legal. Eles colocam até, inclusive, do coronavírus como fosse uma septicemia espiritual, muito interessante. Esse livro até eu fiquei sabendo pela Alessandra, numa saída de plantão, e depois eu comprei, e esse livro é muito interessante, que eu recomendo para vocês. Então, assim, tem outros capítulos de outros espíritos aqui que contraem o coronavírus e são beneficiadas por boas atitudes. Então, esses bônus realmente funcionam, né, gente? Se a gente for do bem, a gente vai ter bônus mesmo, né? Então, se a gente for parar e pensar, vale a pena seguir no bem, né, Paty? Porque tem vários bônus, né? Se bem que a pessoa, eu acredito que a pessoa que já tem no coração a bondade, ela não nem pensa nisso, só vai fazendo, e, né? Não está muito esperando. Paty, eu posso te perguntar uma coisa, assim? Claro. Fica à vontade aqui, Sidéria. Tu pode, botando a mãozinha, tu pode falar. Estamos em casa aqui. Então, é que, na verdade, assim, você falou do ministro Sanzio, né? Isso. E antes de falar do Olímpio, né, do Antônio Olímpio, eu acho que ele é bem importante a gente voltar um pouco, falar dele, até porque o capítulo seguinte, nós vamos falar muito nele, né? E eles descrevem aqui na página 81, eles descrevem como ele chega, né? Isso mesmo. E como é impactante a chegada dele. Então, não sei se não era uma boa retomar um pouco isso, porque, assim, uma coisa que eu fiquei pensando é, assim, o quanto a gente pode se desestabilizar emocionalmente, tanto com a luz quanto com a treva,
né? E aí, voltando no exemplo lá da primeira e da quinta, né? Se eu estou na primeira e eu vou para a quinta, eu vou me desestabilizar, porque eu não estou preparada ainda para ver aquilo, né? E então, que é um assunto que a gente vai estar olhando melhor no próximo capítulo, mas eu acho que seria legal retomar um pouco quem é esse ministro, né? Podemos, não sei sim. O que tu acha. Sim, porque a gente combinou, Sidéria, que a gente ia fazer um resumo do capítulo e as melhores partes a gente ia ler, né? Então, por isso que a gente está, assim, fazendo um resumo Não, mesmo. mas eu acho que o importante é isso, à medida que as pessoas vão tendo, vamos a gente vai discutindo. Eu posso começar aqui, ó. Então, depois que o Druso terminou aquela oração, né, que ele fez, vou ler esse pedaço, então. Não tive tempo para estender qualquer consideração, porquanto, respondendo ao apelo ardente que ouvíramos, extensa massa de vaporosa neblina cobriu a face do espelho próximo. Fixei-a admirado e pareceu-me identificar largo floco de névoa primaveril a distender-se alva e imóvel. Estáticos e felizes, vimos emergir da leitosa nuvem a figura respeitável de um homem aparentemente envelhecido na forma, revelando, porém, a mais intensa juvenilidade no olhar. Vasta auréola de safirino esplendor coroava-lhe os cabelos brancos que nos infundiam inexcedível respeito, a derramar-se em sublimes cintilações na túnica simples e acolhedora que lhe velava o corpo esguio. No semblante nobre e calmo vagava um sorriso que não chegava a fixar-se. Após um minuto de silenciosa contemplação, levantou a destra que despediu grande jorro de luz sobre nós e saudou. A paz do Senhor esteja conosco. Havia tanta doçura e tanta energia, tanto carinho e tanta autoridade naquela voz, que procurei manter o melhor governo das emoções para não cair de joelhos. Ministro Sâncio, exclamou Druso reverente, bendita seja a sua presença entre nós. A claridade a irradiar-se do venerável visitante e a dignidade com que se nos revelava impunham-nos fervoroso respeito. Entretanto, como querendo desfazer a impressão de nossa inferioridade, o ministro, surpreendentemente materializado, mantendo o campo vibratório em que nos encontrávamos, avançou para nós, estendeu-nos as mãos num gesto paternal e colocou-nos à vontade. Não desejava cerimônias, acrescentou entre afetuoso e convincente. Então, assim foi a chegada dele. Realmente, ali o André Luiz se sentiu tão emocionado e tão tocado com todo o esplendor, né, e a bondade que transmitia o espírito, ele teve que se segurar para não cair, né, de joelhos. É bem bonita essa chegada mesmo. Mas bem lembrado, viu, Sidéria? Né? Porque eu acho que esse que é o objetivo até do estudo mesmo, porque ele realmente ele segue no outro. Depois, mais adiante, viu, Paty? A Sidéria que vai apresentar, então ela já deve estar estudando outro capítulo. É importante, porque, claro, a gente segue. Eu já estudei, e aí na verdade, eu queria o link para poder depois puxar, né? Porque esse Sâncio, ele é o ministro da regeneração, né? Então, ele tem uma autoridade muito grande, e o capítulo todo, o próximo, é sobre ele, né? É os ensinamentos que ele vai trazer. Então, e um deles é isso que a Paty acabou de mostrar, né? Que o quanto a gente se perturba quando a gente chega perto de um espírito assim como ele, se a gente não cuidar. Entende? Por isso que eu pedi, na verdade. Sim. Mas bem lembrado, porque foi passado ali, eu acho que foi bem lembrado mesmo. E ele é bem dissecado ali. Agora, interessante, né? Quando ele chega, né, pessoal, a impressão é que dá assim, que o ambiente fica contaminado de uma paz,
né? Isso realmente, ele é uma figura, assim, de clarividente, não sei se é bem o termo, mas iluminada, né? Luz, Então, né? ele Luz. luz. E aí, Lícia? Firme, Lícia? Firme e forte. Eu entrei atrasado, sabe que eu me perdi na hora? Capaz? Só quando tu fez eram 9 horas, mas está bem. Importante que tu entrou. Que bom. Isso aí. Quer fazer mais algum comentário sobre ele, Sidéria? Quer que te segue lá? Mais alguma coisa que tu já leu? Não, não, na verdade era isso, porque ele vai puxar e agora eles vão falar do Olímpio na próxima também, né? Mas é isso que a Paty falou, né? Tá bem, depois dá para puxar. Ótimo. Dá para a gente seguir. Isso. Então tá, Paty, fica à vontade, Paty. Então, eles começaram a analisar o caso do Antônio Olímpio, né? Falaram os aspectos negativos, então, da encarnação dele, né? Que cometeu esse crime, que era muito ligado aos bens materiais, né? No entanto, também tinha esse amor pela esposa e pelo filho, né? Que ele cuidou muito bem e que era o que pesava positivamente, né? Nesse meio tempo, foi a Assembleia que estava ali, pediu o comparecimento da irmã Alzira, que a irmã Alzira era a esposa dele, né? Então, ela também ela se materializou ali, nessa reunião, né? E falou, então, com o ministro Sâncio, né? Explicando tudo que ele tinha ajudado ela e tudo, quanto ele tinha sido bom para ela. Vou te ajudar aqui também, Paty. Ele fala aqui, ó, dessa parte, né? Antônio Olímpio terá sido um carrasco dos próprios irmãos. Aí vem dos bônus, né? Aqui, ó. Aniquilando-lhe o corpo, corpo aos usuários à vez. Contudo, para o meu filho e para mim, foi sempre um amigo protetor, abnegado e queridíssimo. Ajudá-lo a reerguer-se para a minha alma não é apenas dever, mas também inexprimível felicidade, né? Foi o depoimento que ela deu em favor dele, Sim. né? Em favor do Antônio Olímpio. E ela também colocou que o que ela sofreu de obsessão pelos espíritos dos irmãos, né? Que fizeram com que ela se afogasse no mesmo lago onde eles haviam perdido a vida, né? E aí, então, depois desse depoimento, o ministro Sâncio refletiu, né? E começou a pensar, então, na reencarnação para o Olímpio, né? E ela, como ela se dispôs a ajudar, né, a Alzira, então ele autorizou que ela também reencarnasse depois e que eles novamente se casassem, né, e teriam como filhos os 2 irmãos dele, aqueles que ele havia assassinado, né? E garantiu para ela que ela seria sustentada em força por todos ali da mansão, né? Que ela não deveria fraquejar nessa missão que ela teria. Ela ficou bem satisfeita, né, com esse desfecho. Aqui ele coloca também, ó, a recuperação do olho para reencarnação exigirá tempo. Eu acho que até pelas dívidas anteriores dele, né, que ele vai ter que resgatar. Uma coisa que eu achei interessante aqui, não sei se vocês sabe, que vocês, que a Paty falou agora há pouco, Paty,
essas fichas, tu sabe que assim, é uma coisa que eu queria ter, eu sempre fico imaginando como é que vai ser a minha ficha lá em cima, entendeu? Que aqui na página 82 diz, com admiração, Vidruso exibiu os documentos solicitados, 22 fichas de largo tamanho, cada qual condensando as síntese informações necessárias ao socorro das 22 entidades recentemente internadas na instituição. Eu vou contar para vocês até uma coisa muito engraçada. No início, quando eu comecei a estudar, e a gente estava lá, né, gatinhando, e aí eu sabia já dessa história, e eu disse, mas será que eles enxergam tudo que a gente faz? Que vai estar tudo num caderninho lá, e vão saber tudo que eu faço? Não, no início eu pensava isso, sabe, gente? Até engraçado isso. Fazer alguma coisa errada, mas vai estar lá anotado o que eu fiz, o que eu não fiz. Mas no fundo é isso mesmo, né? Vai estar lá mesmo. E aí, gente, eu tive, até essa parte aqui eu vou falar, porque tem uma coisa muito interessante, que eu conheci uma pessoa quando eu entrei no Espiritismo. Eu entrei no Espiritismo faz uns 15 anos, e na verdade, foi por assim, acontecimentos que aconteceram com meu pai, com pessoas próximas a mim, e que eu vi que realmente a coisa era séria e resolvi me dedicar. E um dia veio aqui em casa um senhor, o seu Francisco, nunca vou me esquecer, e ele veio porque, assim, aqui o quarto andar tinha morcego, gente, na minha janela ali, da persiana, me assustava. E esse senhor, assim, eu nunca vou me esquecer, gente. Ele foi um grande ensinamento para mim, sabe? E ele veio e ele comentou que ele já tinha tido na guerra, era um senhor gordo, nunca vou me esquecer, uma pessoa maravilhosa. Quando ele entrou e subiu, que quarta andar, eu disse, não, senhor, pelo amor de Deus, o senhor vai subir nessa aí, o senhor vai me cair, vai me dar trabalho. Não, a senhora fique tranquila, eu fiquei preocupada, como é que ele vai subir nessa escada? Gente, vocês não têm noção do que ele me falou. Ele teve na verdade, 2 EQMs, tá? Que a gente discutiu daquela aula do Manuel Burke, e ele falou literalmente que ele teve 2 EQMs, experiências quase-morte, e ele disse, naquela hora que eu cheguei lá, é um filme, ele falou literalmente, é um filme que passa na minha frente. A senhora sabe que eu vi até uma vez que eu roubei o anel da minha mãe? Até isso, né? Então, aquilo, quando eu comecei a estudar, gente, era uma coisa que eu pensava muito sobre isso. Como é que é isso? Mas, na verdade, gente, está na consciência da gente, né? A gente vê bem claro isso agora, né? Mas no início, será que eles ficam me observando, né? Mas e é exatamente assim, pelas experiências que se tem, né? Eu quis fazer uma conexão, viu, Paty? Do que a gente fez até da aula do Emmanuel, que foi uma aula muito interessante sobre EQMs, né? Sim. Porque realmente é assim mesmo. Eu já tive várias experiências de pessoas próximas a mim e que tiveram, né? E é uma ficha que aparece lá, né? Eu acho que é interessante, né? Não sei que ideia vocês têm disso que tu tem, Paty. O que tu acha? Eu acho que deve ser parecido com a força do pensamento daquelas pessoas que o André Luiz visitou, né? O pensamento é tão intenso, capaz de materializar e passar como um filme para ti, né? Para a pessoa, para o espírito, que fica ligado. Acho que dá até medo. Pois é, dá, né, Delícia? Até sobre isso, sobre o pensamento, depois eu quero fazer uma colocação do Evangelho, que a Verinha me deu a dica de dar uma olhada no Evangelho, o que tinha sobre a oração, o que o Espiritismo fala sobre isso, e achei coisas bem interessantes que vai nos falar sobre isso. Talvez dê para a gente linkar com essa tua colocação também, Verinha. Mas aí eu posso finalizar aqui o capítulo? Porque depois... Sim, depois tu fala do Evangelho, depois isso. Porque assim, então aqui nesse ponto, o ministro Sanzio autorizou o Olímpio a reencarnar, a Alzira como esposa dele e os 2 irmãos como filhos. E aqueles outros 2 espíritos femininos que estavam assistindo à reunião vieram interceder pelos irmãos, né, que eram aqueles que serão os filhos depois do Olímpio ali. Pediram benevolência e caridade para eles, né? E então Sanzio autorizou que eles fossem recolhidos para a mansão, porque até então eles não estavam ali na mansão. São os irmãos que foram assassinados e que não estavam na mansão ainda. Aí o
o ministro Santos autorizou que eles entrassem. Depois dessas determinações sobre esse caso, então, ficou liberada essa reunião para outros comentários, né? E o Hilário e o André Luiz, então, se aproximaram do ministro Sâncio para ouvir o que eles continuavam falando ali. Então, provavelmente, isso deve ser o próximo capítulo que a Sidéria vai nos contar. Aqui, então, termina o capítulo 6. E agora Posso só fazer, antes da gente terminar, uma coisa, ler uma parte importante, eu acho que aqui é bem, eu não sei, e fiquem à vontade, viu, gente, do que vocês acharem interessante também, destacar que esse é o objetivo do nosso estudo. Eu achei lindo isso aqui. E na página 86, né? Está ali sentir o incomensurável amor de Deus, alicerçando os fundamentos de sua justiça indefectível. E no imo da alma, bradei para meus próprios ouvidos: louvado sejas tu, Pai de infinita bondade, que semeias a esperança e a alegria até nos infernos do crime, como desabotou as rosas de beleza e perfume no seio dos sarçais. Achei lindo isso, né, gente? A maneira que ele referencia Deus, né? Eu achei bem importante isso aí, né? Mas, resumindo, né, a questão da missão, a missão de que essa pessoa, no caso que vai encarnar, que venha melhor, né, que tenha esses bônus. Então, quando o Druso faz a oração, não sei se você sentiu isso, Paty, eles até chamam a atenção de que parece que é com ele, né? Porque ele sente aquilo, um amor imenso, né? Ele ficou muito envolvido e tocado, né? Vera, eu salientaria mais um termo nessa página 86, um pouco mais acima disso que você leu, aparece uma fala do Sâncio para a senhora, né, dizendo que ele sentiu que ela estava com medo, e aí ele diz que não é para ela desfalecer, porque ela vai ser sustentada pela mansão. E aí ele fala disso que às vezes a gente esquece, né? Que todo obstáculo que a gente tem, todos os desafios que a gente tem que enfrentar na vida, a gente não está sozinho, a gente não está desamparado. Tem sempre um grupo de amigos, né? Os protetores, guias, o nome que se quiser dar, né? Que vão estar nos apoiando nisso, né? E a gente vai ver no capítulo 8, que aí no 8 é quando eles vão começar a preparar isso, né? A gente vai ver esse cuidado que eles têm, né? De ver qual é o momento certo, o tempo de cada um, né? Então, assim, é importante a gente entender que isso não é com eles, nós somos assim, né? Nós temos esse cuidado, né? Quer dizer, quando a Paty fala ali a questão na página 84, né? Que ela salientou ali uma parte que eu acho bem legal da esposa e do filho, né? Assim, o carinho que ele teve com os dois, né? Quer dizer, e o quanto isso é levado em conta, não é isso, é qualquer situação, qualquer movimento que a gente faça em prol do outro, em prol, né? Porque o evangelho é ação. Então, quando a gente faz um movimento para o outro, mesmo sem muita consciência, isso é levado em conta, né? Para que a gente possa seguir em frente, né? Até teve eu não sei se foi a última aula, né, que eu vi assim que alguém comentou que todos nós vamos passar por um umbral, né? E eu não creio nisso. Eu não acho isso, porque tudo é uma questão de pensamento, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, que a Paty falou a questão da oração, a importância da oração, né? No início, que tudo é uma questão do movimento que eu faço para um melhoramento, né? Então, se eu sou uma pessoa que errei muito,
né? E a gente vê isso, quem trabalha em mesa mediúnica, vê que o espírito é retirado do umbral, não é porque ele evoluiu, é porque ele pediu ajuda de coração, ele fez um movimento de pedir um auxílio, aí ele é retirado para ser tratado. Então, essa misericórdia divina, a gente tem que estar sempre entendendo, sempre carregando, né? Então, quando falou ali, quando o Sanzio fala com a senhora, eu achei importante salientar por isso, para a gente entender que tudo, as cobranças maiores não vêm de fora, são nós que trazemos no pensamento e que nos perturbam. O Sérgio falou quando ele tratou no cérebro triuno do terceiro cérebro, ele salientou isso, né? Que o ego ele é importante, mas às vezes ele se torna severo e isso trava o crescimento, né? Então é mais ou menos isso que ele vai estar aportando aí, que eu achei bem legal salientar. Perfeito, Sidéria. E aí eu fiquei me lembrando de uma coisa, tu sabe que assim, eu fiquei pensando agora que começou a esfriar, né? E a gente discute muito isso no nosso grupo, que é da casa lá da Lobo da Costa, que a gente discute qual o nosso papel de misericórdia também, de que a gente possa fazer o bem, né? Será que várias vezes são reuniões e discussões que realmente dá muita discussão, literalmente, né? E eu não sei se vocês viram a última reportagem no Diário Popular, acho que foi semana passada, não sei exatamente que dia, como tem mendigos em Pelotas, né, gente? E a gente nota isso literalmente, eu que circulo muito, né? Parece que de 300, né? Então, assim, será que eu fazer o bem é eu estar ajudando, só dando dinheiro para essas pessoas, ou dando comida, coisa parecida? Ou eu me tornar uma pessoa melhor para essas pessoas também? Sabe que eu repenso muito isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse papel, né? Porque a pobreza aumentou um monte, então trazer isso como é sempre o dia a dia da gente, né? Porque a gente se torne uma pessoa melhor e principalmente a questão de se eu tiver um pensamento bom de que eu vou fazer o bem, isso vai reverter em bônus para mim, em bons pensamentos, boas atitudes e com certeza eu vou evoluir mais. Mas que a gente possa repensar sobre isso. Eu fiquei pensando, sabe? E o que eu vou fazer esse ano de diferente? Para que eu possa realmente ajudar essas pessoas. Porque ajudar, eu acho que não é só tu estar dando esmola. Às vezes, olha, eu assim, o ano passado, que foi muito frio, né, gente? Eu pego lá na faculdade 7 horas da manhã, eu vi assim, ó, meu Deus, como tem gente miserável, né, gente? Então, será que eu só dando dinheiro, eu vou estar ajudando, dando comida? E eu fiz uma coisa diferente, até eu comentei no meu grupo lá. Eles precisam de máscara. Isso mexeu muito com a dignidade deles, porque eles não tinham máscara para entrar dentro de qualquer lugar. Eu comecei a comprar um monte de máscara e dava máscara para eles, entendeu? Então, da gente repensar assim, o que eu posso fazer de diferente para eu, no meu mundo, né, poder mudar isso tudo, né? Que eu acho que é importante a gente ressignificar o nosso papel também, né? Bem legal que tu falasse aí, Sidéria. Pati, segue o bacana. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Porque depois a Pati que vai falar da parte do Evangelho, né, Pati? Isso. Posso fazer uma pergunta? Claro. Claro. Esse comentário, Verinha, achei bem interessante, mas a minha pergunta é o seguinte: até onde a gente pode interferir? A gente está vendo muita miséria, mas a espiritualidade ela é perfeita, né? E é difícil a gente entender todo. É um sistema muito complexo que a gente está estudando e está tentando, né? Mas até que ponto a gente pode interferir no ajudar, né? Às vezes eu me pergunto isso, porque cada pessoa que está ali naquela situação, ele também está ali, não é por acaso, né? Então isso aí é uma coisa que também é um ponto de interrogação que fica, né? Qual é o nosso limite? Até, claro que a gente tem que tentar ajudar, mas tem o outro lado da moeda também, né? É isso, só uma colocação, né?
Mas isso aí, concordo, viu, Elida? Isso é tão discutível, questionável, várias e várias reuniões, a gente discutiu do grupo mediúnico, discutimos no nosso grupo Lobo da Costa, porque, na verdade, a gente não sabe, por isso que eu fiquei pensando, sabe, agora, vai vir todo esse inverno, o que eu posso fazer? Porque a gente, na verdade, não tem claro o que é certo. Então, talvez, né, tentando resolver dentro de mim mesmo, pensei assim, bom, eu vou tentar dar o meu melhor, né? Quando no ano passado, eu acho que eu tendo ajudado com as máscaras foi uma coisa que eu senti que eu ajudei muita gente, que me fez um bem, eu ficava feliz, porque eles estavam sem dignidade, coitados, não tinham dinheiro para comprar máscara, eles cansavam de me dizer, vai, não consigo entrar ali nem para pedir alguma coisa, né? Então, eu fiquei pensando, o que eu posso fazer esse ano? Não sei. Mas é bem isso, né, Elida? Isso é complicado, né? É questionável, né? E as opiniões são infinitas, né? Cada um tem uma posição, né? A minha vontade era Posso de ler comprar nem que fosse uma espuminha para botar para eles deitarem, não ficar no chão. Sim. Pastorino, no Minutos de Sabedoria, ele responde isso para essa questão que ela fala, né? Quando que é ajudar e quando é interferir, né? E ele diz assim, questão 147, é a única que eu sei que é de cor, assim, né? Mas vou ler para vocês verem. A cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude sem interferir. Não imponha seu ponto de vista quando ajuda alguém. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então, coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos o direito de interferir na vida de ninguém. E aí o Evangelho vai completar isso, perguntando, quando alguém pergunta, não sei se é o Evangelho ou o Livro dos Espíritos, ele tem essa pergunta que ela fez, né? Se a gente pode, né, ajudar as pessoas, né? E aí a resposta é, como que você pode julgar se aquela pessoa não está ali exatamente para que você possa desenvolver os valores em você, né? Porque a gente está olhando e diz assim, ah, não, ela tem que passar por isso. Será que ela tem? Será que aquela situação não se apresenta na nossa frente exatamente para que ela já fez o que precisava fazer e precisa sair dessa situação e vem como uma experiência para que eu tire? Então, qual é a orientação que o Espiritismo dá? Ajude a todos que estão no caminho, sem interferir. Né? Que aí a interferência ajuda tem a ver com o que o Pastorino fala aqui. Obrigada, Célia. Uma outra colocação que poderia responder também essa questão está no Evangelho, aqui onde fala sobre as preces, no capítulo 27, né? Um subtítulo, Eficácia da prece. Então, diz assim, ó, há pessoas que contestam a eficácia da prece. Nesse caso, a gente poderia também, eu acho, colocar substituir prece por ação ou por interferir, né? Diz assim, se baseiam no princípio de conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expor, quer dizer, acrescentam ainda que tudo que está encadeado no universo por leis eternas. Nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sobre todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los, e não deveria procurar desviá-los também. Então, Deus não deu o discernimento e a inteligência para os homens não se servirem dela, né? Então, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir, num sentido ou no outro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Então, é isso, eu acho que vai do livre-arbítrio, né?
a pessoa querer ajudar e tendo compaixão, né? Porque realmente eu acho que a pessoa tem a sua história, a gente pode pensar assim, né? Está colhendo o que plantou, mas de repente a gente poderia ter compaixão e tentar diminuir o peso, né, do outro. Aí eu acho que fica pelo livre-arbítrio da pessoa. Eu gostaria também de fazer um comentário, né, nessa questão aí que a Hélida falou e que eu tinha suscitado. No ano retrasado, foi em 2019, foi antes da pandemia, eu tive na coordenação do departamento acadêmico dos estudantes de medicina, né? A gente fundou, foi uma experiência fantástica, muito legal. E assim, numa dessas ocasiões, numa sexta-feira, a gente pediu que o André, o nome dele também é André, ele é um físico, né? Ele é um palestrante espírita. Eu me lembro, a gente se reuniu lá na Carol, na casa da Carol, que é filha da Verinha Levi. E foi, gente, assim, uma experiência fantástica. O que ele faz, gente? Lá em São Paulo, Sidério, ele faz um atendimento, eu fiquei assim, impressionada assim, com a coragem dele fazer isso, né? Ele faz um atendimento na rua com os mendigos. E um atendimento, gente, eu achei lindíssimo. Então, ele vai na rua São Paulo, né, pessoal? Ele vai na rua, a gente assistiu toda, ele deu uma aula ali, os alunos bem empolgados, né, que estavam lá, e de atendimento, de sentar, não seria dar uma esmola, né? Não seria dar uma comida, seria de atender essas pessoas na rua, tu poderia até dar comida, mas de ver a necessidade daquela pessoa, fazer uma oração, dar um passe. E aí eu vou até repartir isso com vocês, que assim, o nosso grupo ali da AME, eu fiquei muito entusiasmada, né? O Ramon, que inclusive o Ramon era vice-presidente na época da AME, agora ele é presidente lá da AME Camboriú. Ele, inclusive, vai falar para nós aqui no dia 31, né? Muitos de vocês conhecem, a Gisele, com certeza, né? Teve bastante contato com o Ramon, né? Uma pessoa muito especial, muito querida, né? E aí, vocês não têm noção, essa eu vou até repartir com vocês, que foi bem interessante. Nós ficamos todos assim muito motivados, sabe? E fiquei pensando como é que seria hoje, acho que bem pior. E a gente resolveu, vamos fazer uma coisa parecida aqui em Pelotas. Não. E nós combinamos de sair lá da Liga, que a AMC se reunia lá na Liga, e a gente começou a tentar fazer alguma coisa parecida. O que acontece, gente? A gente não estava preparado para isso. Então, foi assim, ó, a gente começou aí sábado, era muito frio, gente, muito frio. Então, a gente começou aí um fim de semana num lugar, outro fim de semana no outro, e a dificuldade maior, o que foi? Da gente poder lidar com essas pessoas, a gente não estava preparado. Então, talvez agora que tu falasse isso, Hélida, eu fiquei pensando, será que nós poderíamos falar isso? Pena que o Luiz não está aqui, o Luiz também, no ano passado, me fez um convite lá da Casa Espírito União, e que eles, Verinha, eu estou no trabalho, ele também trabalha muito, né, na profissão dele, e ele me convidou para... É pior que a sexta-feira é complicado para muita gente que viaja, né? Vamos fazer um trabalho legal, verem lá na minha casa, eles estão fazendo assim, eles estão indo na rua, fazendo comida, dando, e também parece que a coisa não andou assim como gostaria. Então, assim, é uma coisa para se pensar, né? Talvez não é aquela coisa confortável da gente chegar lá e eu vou dar o dinheiro. Dá, na verdade, o quê? O mais importante, o tempo da gente. Tirar um pouco desse tempo e olhar o outro. Mas será que a gente está preparado para isso? Porque eu lembro que a gente começou, aí a Peppa começou de carro, porque tem a violência. Aí cai no que a gente está vendo hoje, muita violência, né? Então, eu acho que assim, que a gente repense cada um, né, do papel do que poderia fazer. Eu tentei e realmente a gente sentiu dificuldade, mas ficou um grande exemplo do André, sabe? Um grande exemplo. E eu gostaria depois eu não fiz mais contato com ele, de ver como é que isso andou agora na pandemia, né, gente? Que é onde as pessoas mais precisam. Será que ele conseguiu fazer isso em plena pandemia? Porque tem contato com as pessoas, né? Fiquei me questionando isso, né? E gostaria de passar isso para vocês, porque que bom que a gente tenta, né? A gente tenta fazer o melhor.
E aí, respondendo, né, Elida, se tenta, mas não se sabe se é o mais certo. E será que a gente está preparado? Né? Tem tudo isso também, né? São novos tempos, novos dias, tem muita violência de noite. Então, são coisas que a gente tem que pensar também nisso, né? Não sei se alguém viveu alguma experiência parecida, hein? Pelo menos tentou. Que mais, gente? Quer falar, Sidéria? Não, eu ia dizer que eu participo da Fraternidade Sem Fronteira, né? E eles têm trabalho na rua, né? E eu faço parte da coordenação da saúde mental, né? E a gente está estudando isso, na verdade, como fazer atendimento em situação de emergência, né? Porque não é simples e realmente não é todo mundo que tem perfil. Não é porque eu quero ajudar que eu posso ajudar, né? Porque às vezes me falta a estrutura. Então tem que ter toda uma formação diferente para isso. Por isso que vocês tiveram dificuldade, entende? Porque não basta só a boa vontade, tem que ter um outro olhar que tem que dar para uma outra escuta, eu diria, né, com a pessoa. Pois é, sabe que numa outra ocasião a gente podia conversar sobre isso, Sidéria, mas porque eu acho um trabalho muito bonito, e assim, esse espírito que eu tive quando o Luiz me falou, e eu disse, Luiz, a gente já fez isso, e não deu muito certo, né? E o Luiz estava muito empolgado, mas o Luiz acho que foi uma ou duas vezes, também não foi mais. Então, é bem isso, tu pode ter muito boa vontade, mas eu acho talvez treinamento, preparação, né, Sidéria? Né? E o trabalho de vocês, eu assisti aquele domingo de manhã, uma live que tu participasse, eu acho um trabalho lindíssimo, Sério. Muito lindo o trabalho de vocês. Acho que até tu pode aproveitar verdade, e fazer uma propaganda desse trabalho, né? no grupo aqui, né? Até para o pessoal participar, Sidéria. Fica à Ah, vontade, viu? eu tinha vontade de fazer um trabalho desse tipo. Muita vontade até. Tu pode, fica à vontade de divulgar, Sidéria. Na verdade, é um trabalho, a saúde mental é um trabalho que está se iniciando, assim, né? A gente está organizando, mas a Fraternidade ela tem 11 projetos, e um deles é Fraternidade na Rua, que atende famílias, né? Vocês disseram que aí tem bastante mendigo, né? Bastante gente na rua. Isso não é a realidade de Pelotas, é do país inteiro, né? Cascavel aqui também cresceu imensamente o número de pessoas na rua, e famílias estão indo para a rua porque não tem onde ficar, né? Então mudou muito a realidade da rua. E aí apareceu a demanda, começou o trabalho, né? Então tem se trabalhado bastante com essas famílias em vários aspectos, né? Mas dá para divulgar. Depois eu coloco assim no grupo um pouco da Faz favor. história da fraternidade e os Não, projetos. uma hora a gente podia até combinar essa ideia, porque eu acho muito, muito legal esse projeto. Né? Teve um evento, talvez a Ju vai lembrar, do Congresso Médico Espírito Internacional, que veio Wagner Souza falar. Te lembra lá no Hotel Embaixador, Juliana? Um trabalho muito bonito que ele falou, te lembra? Então, eu acho que depois a gente podia até combinar em outro momento, Sidéria, porque eu acho que é importante divulgar aqui para as pessoas que estão aqui de poderem fazer alguma diferença. Vamos combinar uma horinha para tu falar até no grupo, colocar o trabalho, eu acho que é importante isso. Depois a gente combina. Uhum. Pessoal, eu tenho uma amiga que me relatou uma experiência que deu certo. Ela é cabeleireira, né? E nesse período de pandemia, ela também ficaram isolados e pouca gente, pouco trabalho, enfim, e ela sentiu a vontade de sair e ajudar, né? Aí ela foi num turno diurno, né? Numa tarde de sol, num sábado, ali na Praça da Independência, ao lado do Lobão, ela e a outra colega que trabalha com ela no salão, né? E levaram as coisas dela de cortar cabelo ali, e diz que foi chegando, as pessoas foram chegando, essas pessoas de rua, e diz que elas fizeram um bom trabalho, assim, sabe? Que eles aceitaram bem, numa boa, e elas se sentiram bem satisfeitas, assim. Se sentiram ajudando, eu achei bem legal da parte delas. Isso aí. Pois é, isso tem a ver, né, Pati, com restaurar a dignidade dessas pessoas, né?
Porque é bem exatamente isso, das pessoas... Ah, e tem alguma coisa assim que o André falou que eles faziam lá em São Paulo, assim, de oferecer também a oportunidade de eles tomarem banho, porque eu noto, assim, esses mendigos ali na avenida, eles reclamam muito que eles não têm onde tomar banho, né? É complicado mesmo, né, gente? Mas eu acho que, assim, a gente se preocupar com isso, a gente vê a possibilidade, a gente pensar em fazer, já é um bom caminho, né? Não, e eu Acho que achei que ela me disse, olha, Patrícia, eu não tinha o que dar, porque também estava com nenhum movimento no salão, né? E eu pensei, o que que eu posso fazer que não seja dinheiro, não seja comida? Ah, o que eu posso fazer é cortar cabelo, então eu vou lá me oferecer para cortar cabelo. E aí ela foi e deu super certo. Ficou bem bom mesmo. que legal, né? Não, mas eu acho tão importante a gente poder discutir isso, né, gente? Agora, o que me marcou profundamente nessa noite, era uma noite de sexta-feira, a experiência no DEA foi uma das experiências mais felizes que eu tive, mais alegres que eu tive. Foi um grupo muito lindo, né? Eu me lembro, assim, do amor que o André fazia isso, sabe? Então, não é aquela coisa assim, não, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Do amor de poder fazer e de abrir mão. Eu perguntei isso para ele até, quando ele participou dessa live. Depois ele esteve aqui em Pelotas, falou para a gente lá na Liga, né, que a AME era o local ali, era presencial, e ele disse que ele não se importava de sexta-feira e ele abriu mão do tempo dele. Então, isso é para a gente pensar, né? Quanto que eu tiro do meu tempo para ajudar o outro, né? Mas para ajudar, porque, na verdade, todo mundo aqui trabalha um monte, das pessoas aqui que eu conheço, né? O tempo da gente é preciosíssimo. Se a gente conseguir abrir mão desse tempo para poder olhar para o outro, ou pelo menos tentar fazer alguma coisa, eu acho que já é um bom caminho, né? Que mais, gente? Bom, pessoal, eu acho que é assim, ó, foi bem interessante, acho que a nossa discussão, nós já estamos fechando, falta 2 minutinhos. Eu acho que até se o pessoal não tiver mais o que discutir, acho que foi bem discutido também, né? Nós podíamos... E agradecer muito, viu, Paty, foi muito bom. Eu só queria ler um pedacinho aqui do Evangélico que fala assim sobre a Fala, pensei que tinha falado, fica à vontade. tá? É rapidinho, mas é bem Mas não tem interessante. pressa, pode fazer tranquilo, nós temos tempo ainda, Paty, fica à vontade. Ó, é bem rápido. Então, diz assim, ó, dos capítulos do Evangelho que fala sobre as preces, as coletâneas de preces, enfim, é a introdução. Então, os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai, cada um, segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras estranhas ao coração. Esse eu achei bem legal, porque às vezes a gente pode fazer isso em qualquer momento, em qualquer segundo que tem no dia, que não está pensando em nada, pelo menos agradecer, né? A vida que a gente tem, a oportunidade que a gente tem de estar aqui. Depois, assim, sobre a fisiologia, como é que seria, como é que funciona a prece? O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados num fluido universal que ocupa o espaço, como somos neste mundo na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso de vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra ou em outro espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade.
Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, transmitem-nos suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Então, os espíritos com os encarnados, né? Eu achei bem interessante, porque eu nunca tinha lido nada sobre como que era realmente esse funcionamento. Aí diz assim: a prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas abreviar os seus sofrimentos. Esse trecho é retirado do Céu e Inferno. Seria isso, Verinha. Perfeito, tá muito bom, viu, Paty? Estava excelente. Muito obrigada, querida. Estava muito boa a discussão. Não, e foi perfeito da maneira que tu fizesse, Paty. Muito bom mesmo, gostei muito. Obrigada. Bom, vamos encerrar agora, acho que é 22 horas. Tu pode fazer, tu queres fazer a oração para nós, Elida? Posso fazer. Então, agradecemos a todos irmãos aqui presentes, fisicamente, e os que estão à nossa volta, nos protegendo, nos assessorando. Agradecemos à divindade, a Deus, a Jesus Cristo, com muita confiança, com muita sabedoria e tentando sempre, cada vez mais, esclarecer, tentar, de uma certa maneira, em busca de cada vez mais conseguir entender um pouquinho da espiritualidade, que é tão complexa e tão perfeita. Então, agradeço a oportunidade desse momento e de estar presente com todos que estão juntos com o mesmo propósito, que é o amor, a união e a sabedoria de estar sempre junto a Deus. Gratidão. E que assim seja, sempre. Assim Obrigada, seja. querida. Obrigada, Elida. Eu que agradeço. Fui pega de surpresa, então não estava preparada para... Mas, enfim, agradecendo e muito obrigada pela oportunidade. Mas é de coração, tenho certeza, né? O importante é isso. Elida, eu vou te dizer uma coisa. Uma vez a Alessandra falou alguma coisa aqui no grupo que eu gostei muito, viu? Eu me lembro que a gente estava falando essa questão da oração e a Alessandra comentou de uma vez assim, não me lembro bem se foi assim, se for diferente, tu me corrija aí, Ali, que ela colocou assim, que o caboclo rezando pediu, preto velho, estou aqui. Então, às vezes é tão fácil, né, da gente só pedir que Jesus esteja com a gente, né, que a espiritualidade esteja com a gente, né. Eu acho que foi mais ou menos assim, né, Alessandra? Como é que foi? Me conta. Liga, o microfone está desligado. Até porque eu tenho uma certa dificuldade, né, de falar muito, assim, eu não sou muito falante, eu fico mais quietinha. Acho que foi muito bom. Aqui tu está em casa, está maravilhoso. maravilhoso.
Como é que era, Ali? Conta para nós, Ali. Era um escravo que cada vez que ele ia trabalhar na terra, né, do senhor, né, do senhor dele, ele chegava num monte lá, subia e dizia, bom dia, senhor, nego velho está aqui para trabalhar, né? Então a oração dele era simplesmente se pôr à disposição, né, para o trabalho ali. Então era uma coisa bem humilde, assim, mas super significativa, assim, porque o que importa não são as palavras em si, e sim o contato que a gente quer passar, né? A intenção das palavras, e não elas serem bonitas ou serem... Não é o número de palavras também, né? E sim a intenção. Né? Ele se pôr à exposição com confiança era o suficiente. Uhum. Eu me lembro que me marcou isso aí, viu, Ali? E é bem isso, talvez a Vale já te respondeu tudo, Elida, por isso que eu queria que ela comentasse. Porque essas coisas são do coração, né? Porque às vezes a gente tem aquela preocupação, eu quero... Porque como a gente falou da oração hoje, acho que é bem legal a gente falar sobre isso, né? Da gente se sentir à vontade, né? Falar do coração, que eu tenho certeza que tu fizesse isso, né, Elida? Essa oração muito linda, de coração. Me pegou de surpresa. Eu queria que tivesse sido mais linda, que tivesse sido mais bem elaborada, mas não foi, porque eu não sabia de nada, né? Então, foi o que eu consegui fazer, o melhor que eu consegui fazer hoje. Foi muito agora. Bom, fica tranquilo. Estava ótimo. Viu? Mas aí lembra do que a Alessandra falou, que eu acho que é bem importante, viu? Ele dá para ficar assim, ó, preto velho, eu estou aqui, ó, eu estou aqui, é isso aí. Eu acho que é isso que fica, do que a Ali falou, que é bem importante, né? Importante é fazer de coração. E outra que a gente está entre amigos aqui, né? Estamos tudo entre amigos aqui, fazendo com muito amor, né? Esse estudo. Pátia, adorei a tua apresentação, foi fantástica. Muito obrigada a todos pela oportunidade também de estar aqui. Muito bom, muito bom. Deixa eu aproveitar já agora, antes de nós terminar da próxima, vai ser a Sidéria, viu? Que vai seguir o estudo, né? Ela já deu uma palhinha, depois algumas coisas que ela já está estudando, né? Porque ela ia apresentar, seria agora, mas aí, como na outra vez estava tão boa a discussão que a gente teve que dar uma paradinha, né, Paty? Uhum. Paty, eu acho que ficou perfeito, achei muito boa a apresentação. Olha, parabéns, viu, querida? Parabéns pelo esforço, pela boa vontade. Gostei muito. Parabéns, viu, querida? Tá muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, mas tenho que sair agora. Um beijo bem grande, gente. Então, depois, agora...